Boa noite. É de Pernambuco o grupo teatral em atividade mais antigo do país. Esse grupo é o TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco. São 74 anos de existência e mais de uma centena de montagens. Quase todas elas acompanhadas de perto por um de seus integrantes da primeira hora, o ator Reinaldo de Oliveira, que hoje participa do nosso programa juntamente com o pesquisador e encenador Antônio Cadengue. Nós vamos conversar sobre a longevidade e a inserção do TAP na produção teatral brasileira. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira pergunta, o que vocês consideram que tenha sido a principal contribuição do TAP para o teatro brasileiro? Eu vou me antecipar àquilo que Antônio Cadengue deu como opinião e por escrito num livro maravilhoso que você sabe qual é e que eu tenho certeza vai aparecer nesse programa. Vai. Eu diria que a primeira grande coisa que o Teatro de Amadores conseguiu foi trazer a sociedade para o palco. Com isso, eu iria dizer também que acabar com o preconceito que havia nas sociedades brasileiras quanto ao fato de pisar o palco. E isso eu posso comprovar relembrando visitas feitas aqui no Recife por grandes artistas como Cacilda Becker, como Dercy Gonçalves, como Iracema de Alencar, que vindo ao Recife com suas companhias, através de navios, para se apresentar durante um mês, digamos, no Santa Isabel, eram obrigadas antes a ir a um serviço de saúde do governo para fazer o seu exame ginecológico, a fim de saber se estariam aptas a estar no palco em convivência com pessoas da sociedade. Isso foi fato que Dercy disse nos programas que teve e que muitas outras que por aqui passaram tiveram. Isso, o Teatro de Amadores de Pernambuco, lançando no palco médicos e esposas de médicos, conseguiu despertar no público aquela possibilidade de que aquilo era uma coisa nobre e que era uma coisa pura. E daí em diante nós seguimos enfunando as nossas velas até os dias de hoje. Cadengue, eu falei 74 anos, mas agora em abril já serão 75 anos de existência. Agora 4 de abril. 4 de abril. Passados esses 74, quase 75 anos, como é que você vê hoje o Teatro de Amadores de Pernambuco dentro de um contexto contemporâneo? Olha, o Teatro de Amadores, ele é uma instituição, por si só, tão respeitável que não... como diz Drummond, cansei de ser moderno, agora quero ser eterno. Eu acho que o TAP é uma instituição eterna, é uma instituição que chegou para ficar, isto aí, como a Faculdade de Direito, como o Teatro Santa Isabel, é uma instituição que nos honra, que já cumpriu o seu papel desbravador nos anos 40, 50, 60, no sentido de uma atualização estética que a cidade jamais teria se não fosse o Teatro de Amadores. Trouxe encenadores de fora, o polonês, o Turkov em 44, Zimbinski em 49, Flamingo Bollinger, quer dizer, estava em sintonia com o teatro que estava se fazendo no Rio e São Paulo. Então, esse teatro que se diz que houve uma atualização estética e houve um nível que trouxe um alto grau de civilidade para o Rio e São Paulo, isso se deu em Pernambuco, particularmente no Recife, através do Teatro de Amadores, que construiu uma obra extraordinária, que formou inúmeras pessoas e que conseguiu, pela posição em que se fincou na cidade,
fazer com que surgissem, inclusive, outros grupos em contrapontos a ele, mesmo sem rezar pela mesma cartilha estética ideológica, como o caso do Teatro Amador, o Teatro Popular do Nordeste e o Teatro Estudante de Pernambuco, que tinham uma visão particularmente diferente do TAP, mas sem o TAP. É como a poética de Aristóteles. Sem a poética, não teria surgido Brecht, vamos dizer assim. Então, é preciso que tenha um eixo central para poder ter os seus contrapontos. O TAP é a nossa poética. Bom, e aí, Reinaldo, eu vou sair um pouco da história do TAP e vou entrar numa campanha que vocês estão fazendo agora com uma peça de teatro que vai estrear daqui a pouquinho. Eu queria que você falasse sobre essa campanha, já que a gente está tentando contextualizar o TAP na contemporaneidade, e depois a gente volta a resgatar um pouco aí da trajetória do TAP. Certíssimo. Nós fomos surpreendidos desde o mês de março deste ano, por uma vistoria do Corpo de Bombeiros que assinalou um atraso de 2 dias apenas na vigência dos extintores de incêndio. Fora isso, outras coisas e outras circunstâncias fizeram com que eles nos pedissem uma série de 12 itens a fim de que nós os atendêssemos. Mas isso aí, no mesmo dia em que a placa de interditado foi colocado, para nossa tristeza do Teatro Amadores, que jamais pensamos em passar por isso, tudo isso aí aconteceu no mesmo dia de tarde. Os extintores estavam sendo colocados já devidamente recarregados. Nada disso adiantou, nós ficamos, sem dúvida nenhuma, prejudicados, porque aconteceu que já tínhamos naquela semana e na semana seguinte, onde o teatro ficou fechado, muitos espaços já alugados a terceiros, e isso aí nos deu um prejuízo muito grande. E até hoje, estamos em outubro, a repercussão ainda é muito grande, quando muitas pessoas ainda telefonam para o teatro, ainda está fechado. A interdição Não. foi quando? Foi de março. Março. Depois eles abrandaram a interdição, deixando somente referência ao primeiro andar, ao balcão. Eles acham que a escada que existe lá, servindo há 44 anos sem problema, não é suficiente para uma possível emergência. Então, deixaram interditado o balcão e nos pediram, solicitaram. Tivemos o melhor relacionamento com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Não queríamos nos meter em problemas e nem deixar de atendê-los. Então, eles queriam e querem que nós construamos uma escada comunicando o balcão, que é a parte de cima do teatro, com a rua. Isso não é fácil, sob o ponto de vista da arquitetura do nosso edifício. Que é o Teatro Valdemar de Oliveira, a sede do TAP. Exatamente, a sede do TAP. Eu diria em função do edifício, mas é fácil quando a gente conta com um público amigo e que vem ao nosso encontro para fazer com que nós restituamos a ele as condições normais que eles, do Corpo de Bombeiros, muito amavelmente nos pedem. Por isso, nós vamos realizar agora no dia 26, segunda-feira, 26 de outubro, nós vamos realizar um espetáculo que Pedro de Oliveira, filho de Alfredo de Oliveira, irmão de meu pai, Valdemar de Oliveira, criou e que se chama de, juntamente comigo e Geninha, se chama de RPG. R de Reinaldo, P de Pedro e G de Geninha. Estaremos os três, com alguns apoios artísticos que vamos ter também, no dia 26, encenando um texto de Pedro de Oliveira, no Teatro Valdemar de Oliveira, às 21 horas, promovendo um espetáculo cujos fundos serão para a construção da escada, que, na minha opinião, não é a escada que vai fazer descer para a rua,
é a escada que nos vai fazer subir mais ainda no prestígio da sociedade pernambucana. Ela está apurando a sua presença e vamos esgotar a lotação nessa noite. Você me passa o cartaz, eu vou mostrar aqui o cartaz do Mostra o espetáculo cartaz, e da que é campanha, uma né? beleza. E aí, enquanto... RPG. Para que câmera eu vou mostrar? Pronto. Isso, se você me permite, Estela, isso aí vai ser o ponto de partida de uma campanha chamada Dê a Mão ao TAP. Dê a Mão ao Teatro de Amadores de Pernambuco, para auxiliá-lo na modernização do edifício, do teatro, de tudo mais que possa atender aos requisitos do Corpo de Bombeiros, que atenderemos com a melhor da riqueza de intenções. O comandante, que tornou-se meu amigo, Tenente-Coronel Ivan Fredovino, nos recebeu, tivemos quase 2 horas de conversa lá. E eles, não somente em relação a nós, como em relação a outros edifícios da cidade, estão sendo muito rigorosos em relação a isso. Eu espero que eles sejam tanto quanto foram com o Teatro Valdemar de Oliveira. Mas a mim não importa, a mim importa a minha casa, o lugar onde nós poderemos trabalhar. Eu quero saber de você, Cadengue, por que você escolheu o TAP para ser objeto de estudo, foi objeto da sua tese de doutorado. Uma tese que resultou, eu vou aproveitar e vou mostrar também, resultou em 2 volumes de um livro publicado ano passado? Ou tem 2011. mais? 2011. Por que você escolheu o TAP como objeto de estudo? É interessante, Estela, porque o TAP, eu tinha visto, de fato, uma peça com direção do Valdemar de Oliveira, que foi a última que ele dirigiu, que foi o Milagre de Annie Sullivan, em 76. Mas fora isso, nem eu sabia se queria fazer teatro naquele momento. Eu tinha feito algumas coisas, mas eu não tinha certeza. Mas o que eu ouvia falar do TAP, junto às pessoas que eu conhecia de teatro, é que era uma coisa antiga, velha, que estava morto e não sabia. Eu não entendia muito bem isso, porque eu não era do Recife, eu era do interior, e eu queria compreender isso. Então, quando me candidatei a fazer o mestrado e o doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo, eu disse, eu quero estudar esse grupo, eu quero entender. Mas eu não conhecia Reinaldo, não conhecia ninguém. E aí, por acaso, eu conheci Pedro de Oliveira, que está à frente desse espetáculo, do RPG, para essa campanha. E aí Pedro aí me contou um pouco, me deu um folder que tinha um pouco a história do grupo, que tinha o repertório. E aí eu fiquei muito impressionado e ele me levou na casa de Dona Diná. O Valdemar já tinha morrido, e ele lá, porque o teatro tinha incendiado, e as fotos e tudo estavam lá na casa dela. E foi lá que, quando ele me mostrou aquelas fotos dos anos 40, a Canção da Felicidade, a Comédia do Coração, eram fotos tão bonitas. Eu disse, mas o Recife teve esse teatro? O que antigo é esse? O que é novo, o que é antigo, o que é velho? E eu disse, eu vou estudar não essas fotos, mas o que é que se dizia sobre essa cena. Então, foi a partir desse olhar, desse encontro na casa da Dona Diná, com essas fotos, que eu busquei pesquisar como é que a imprensa pernambucana, ela descrevia, ela se relacionava com esses espetáculos. Então, assim, o meu olhar é de conduzir esses outros olhares. E constatei coisas incríveis, inclusive que em 1955, por exemplo, tinha mais de 40 críticos, tinha mais de teatro no Recife, jornais, era uma coisa... Olha, só o Vestido de Noiva, que é uma montagem do TAP, então, em 1955, eu encontrei em torno de mais de 40 críticas. É uma coisa assombrosa. Independente do
do livro que você escreveu, desse trabalho, que eu imagino completo sobre o Teatro de Amadores de Pernambuco. Embora seja um grupo em atividade, 74, quase 75 anos depois, essa memória está devidamente salvaguardada, preservada? Estela, eu tenho até comigo aqui, se houver oportunidade eu ainda mostro, um livro que eu publiquei, jamais querendo me contrapor a essa maravilha de obra de Cadengue. Porém, fazendo uma inversão da direção. Direção no sentido geográfico. É um livro em que eu digo, às vezes até começa a faltar, já, mas não é o alemão, não. Não é o alemão, não. Não. É o palco de minha vida. Nesse livro, eu conto a história do Teatro de Amadores vista por mim, de dentro para fora. Como ator e como filho do como fundador. Ator, como filho do fundador grupo. E como pessoa que ele era o braço direito de meu pai, nas montagens, nas viagens que fazíamos. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje em dia, em remontar, por exemplo, a Arcada de Bernardo Alba, que foi montada em 48, de Garcia Lorca, sucesso nacional. Nós viajamos de Manaus a Porto Alegre, cada temporada, Rio, São Paulo, Porto Alegre. A Arcada de Bernardo Alba era um estouro como apresentação. Eu tomava parte em todos os espetáculos. Atenção, a peça é só de mulheres, mas eu fazia toda a parte técnica, iluminação, sonoplastia, tudo. Então, hoje em dia, se eu quiser dirigir a remontagem, eu tenho todas as marcas na cabeça, tudo a concepção quadrada, antiga, porém de efeito imediato da Casa de Bernardo Alba. Essa era a maneira através da qual a gente trabalhava, certo? Eu vou te interromper um pouquinho. No meu livro, eu exponho toda a minha trajetória lá até agora, antes da interdição. Vou fazer um intervalo curto e a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o Teatro de Amadores de Pernambuco. Participam do nosso programa o ator e diretor Reinaldo de Oliveira e também o pesquisador e encenador Antônio Cadengue. A gente volta já. Estamos de volta. O tema de hoje do nosso programa é o Teatro de Amadores de Pernambuco, o grupo teatral em atividade mais antigo do país. Participam o ator Reinaldo de Oliveira e o encenador Antônio Cadengue. Principais peças do repertório do TAP, Reinaldo? Eu poderia... Pela memória afetiva, se for o caso, se você preferir, e depois você, pelo olhar do pesquisador, o olhar crítico. Certíssimo. Deus queira que coincida. Não, eu diria que pelos autores que o Teatro de Amadores levou, estrangeiros, eu diria Shakespeare, montamos Macbeth, Molière, Escola de Maridos, Graham Greene, Living Room, Pirandello, A Verdade de Cada Um e 6 personagens à procura de um autor. Depois, Cadengue montou Esta Noite se Improvisa. Chekhov, Misset, Kistmakers, Arsênio e Alfazema, de Kesselring, Priestley, 3 obras-primas, Está lá fora o Inspetor, Esquina Perigosa e O Tempo e os Conways. De Garcia Lorca, nós tivemos A Casa de Bernardo Alba, Bodas de Sangue e Irma. Irma com direção de Geninha. Foi direção de Geninha, ela fazendo o papel da Irma. 100 e tantas peças. Na área nacional, Nelson Rodrigues, com A Falecida e com Vestido de Noiva, Dias Gomes,
com o Pagador de Promessas. Logo depois que ganhou o prêmio em Cannes, nós montamos o Pagador de Promessas e eu tive a oportunidade de ver lá no Rio, no Teatro Serrador, a mesma peça, o Pagador de Promessas, com um artista que eu não vou dizer o nome, mas como que falava o nordestino, só vendo, era como se fosse o gaúcho. Eu digo, mas que é isso, meu Deus? Resultado, eu fazia o Zé do Burro aqui e eu não era tão burro quanto o de lá. Mas Dias Gomes teve conosco não somente essa, como Odorico Bem Amado, que depois virou novela da Globo. Odorico Bem Amado, o primeiro Odorico montado foi aqui no Recife. E eu fui o Odorico. Em suma, autores, peças umas 105. Autores uns 50, 60, dentro daquilo que nós julgávamos o de melhor categoria. Descendo um pouco para a comicidade aqui e ali. Pernambucanos, Um Sábado em 30 é o nosso maior sucesso, Luiz Marinho. Ariano Suassuna, Geninha montou o que ela faz, até vai haver na peça que nós vamos levar agora no próximo dia 26 no Teatro Valdemar de Oliveira, vai haver a projeção das cenas em que Geninha participava. Geninha está com 93 anos de alegria. Quantas alegrias você já tem? Posso perguntar? Como a minha? 85. Parece mentira. Já tive 10 anos, já tive 12 anos, já fui da idade de Estela, mas estou com 85. Cadengue está no rastro, Cadengue, as peças que você considera as mais significativas do repertório do TAP, como pesquisador, como crítico? Bom, são peças que eu não vi, mas que a imprensa aqui registrou como sendo muito significativas por inúmeras razões. Não é? É o caso de Nossa Cidade, do Thornton Wilder, porque essa peça ela não tem cenografia, ela tem elementos cenográficos. E fazer isso em 49, quando havia uma tradição no palco de cenários pesados, cenários de gabinete, teto, lustres e tudo. Então, o Ziembinski, ele despoja o palco do Santa Isabel inteiro, ele tira todas as coxias, ele usa o poço da orquestra. Não havia ciclorama. Não havia ciclorama, tira tudo. Então as fotos, essas foram as que mais me tocaram naquele momento que eu vi essas fotos na casa do Dona Diná. E confirmaram-se nas minhas inquietações a importância que essa peça teve. Por exemplo, as pessoas chegavam e perguntavam, mas paravam na escadinha, os jornalistas escrevem matéria, não é só matérias críticas sobre o espetáculo, mas também acompanhamentos jornalísticos, como era o que antecedia. As pessoas, mas não tem cenário? Faltou dinheiro para comprar a cenografia? Já sei qual é o parênteses que você vai fazer, ou quer que eu faça? Diga! Não vou dizer o nome do crítico, mas um crítico da Folha foi assistir ao espetáculo e viu que faltavam móveis, faltavam bancos, faltavam cadeiras, faltavam pertences, que você uma vez perguntou, o que é pertence na minha casa? E nunca mais esqueceu. Mas o curioso da história é que o crítico assistiu o espetáculo todo e no dia seguinte escreveu: gostei do que o doutor Valdemar de Oliveira fez. Foi pedir auxílio à prefeitura e ao governo para montar o espetáculo. Negaram, ele então fez o espetáculo sem móveis, sem roupa, sem figurino, sem coisa nenhuma. Isso está registrado e Cadengue assinala no livro dele. OB. Então, eu acho que tem esse dado muito bonito. Você tem razão. O Ziembinski, a presença dele, Reinaldo diz em uma entrevista que me deu naquele momento da tese, de que ele foi uma presença avassaladora, ele era um hipertiroideu, não é? Uma coisa... Bócio, que não se operava porque sabia que a energia dele estava ali. Então, ele instigou todo mundo, ele ensaiava exaustivamente os atores, ele foi uma escola inteira para o TAP, do ponto de vista da iluminação. Reinaldo foi um daqueles que tiraram muito partido disso, do ponto de vista da interpretação.
do ponto de vista da direção, então toda a cidade, Hermilo escreveu, todo mundo usufruiu disso que o TAP estava oferecendo à cidade. E não tinha patrocínio estatal, não tinha leis de incentivo, não tinha nada disso. Então essa peça foi muito marcante na trajetória do grupo do ponto de vista estético e de formação do grupo, que era o que Valdemar chamava da superação do autodidatismo, que até aquele momento tinha uma espécie de autodidatismo, e ele quis superar isso, trazendo diretores de fora. E o Ziminski, ele cumpriu exaustivamente essa função. Depois, outro espetáculo muito marcante ainda nos anos 50, do ponto de vista da crítica, não tanto daquilo que gerou internamente, foi O Vestido de Noiva, do Flaminio Bolinicherry, que era um italiano, que tinha trabalhado na Vera Cruz, inclusive, não só no TBC, e ele veio e foi um espetáculo, como dizia o Dr. Valdemar, que foi consumindo todos o dinheiro do TAP, as reservas, porque ele não negaciou, o que foi pedido, ele ia cumprindo, ele ia fazendo. E o espetáculo também, ele era compulsivo, Bolini, ele ensaiava também exaustivamente. Era uma tradição desses diretores do pós-guerra, não é? E que o Recife vivenciou isso. Então, Geninha conta, por exemplo, uma cena que ele ensaiava, o ritmo não é este, o ritmo não... E voltava 100 vezes. A palavra que ele dizia não era essa, se você me permite. Diga. Geninha e minha mãe Diná ensaiaram exaustivamente no calor terrível do ex-Teatro Almária, que ainda não tinha sido destruído para a construção da biblioteca pública de hoje em dia. Ensaiava essa cena. Suavam em bicas. Fizeram umas 15 ou 20 vezes a mesma cena. Minha mãe dizia, mas Bolini, por favor, não está... A música não é esta. Isso. A palavra era música, não era ritmo. Ele ficava de longe assim, ouvindo. A música não é esta. Até chegar à música exata. Assuma. Agora, aí deixa eu trazer uma questão para vocês. Você falou citou aí algumas peças que são marco no repertório do TAP. Inclusive pela proposta estética diferenciada, né? Um tom de modernidade nesses espetáculos que o TAP apresentava, de modernidade, de subversão, enfim. Como é essa transição da imagem do TAP de um grupo moderno, transgressor, que foi capaz de enfrentar preconceitos, para quando chega ali na década de 70, que talvez tenha sido o momento em que você se interessou pelo TAP como objeto de pesquisa, o grupo ser visto como um grupo conservador, de asepsia moral, de comodidade ideológica. Como é que se dá essa mudança de olhar e como é que foi para vocês essas duas experiências? A pergunta é muito bem formulada e a resposta tem que ser objetiva. Na verdade, cada escolha de peça nossa resultava, na maioria das vezes, de uma indicação de meu pai, que lera em francês, ou em espanhol, ou em português, e que reunia o elenco, lia, a maioria das vezes era aprovado. Porém, muitas vezes, eu me lembro de uma noite que nós passamos lendo, oh meu Deus do céu, como era o nome da peça? Uma peça... Onde Canto Sabiá mesmo? Peça, é de Marcel Pagnol. Ah, sim. Uma peça de Marcel Pagnol, de 4 atos. Meu pai leu essa peça na casa dele para todos nós, e nós ouvimos uma peça forte, 4 atos, pesada. Quando terminamos perto da meia-noite, e então, minha gente, a opinião foi de que se tratava de uma peça pesada, não pesada no sentido de obsceno, mas o pesado do espetáculo em si.
Hermílio estava presente e então, na brincadeira, disse: então vamos montar uma de Canto Sabiá, de Gastão Tojeiro. Papai disse: eu tenho ela aqui. Acredite se quiser. Na mesma hora foi lá, trouxe um daqueles folhetos das Bates, onde Canto Sabiá, que é longa, 3 atos, leu-se toda com entusiasmo e a peça foi montada. Então eu estou aí dando 2 exemplos de uma peça muito séria, muito pesada, de Marcel Pagnol, e a outra, o contrário. Gastão Tojeiro, escrita na década de 20, possivelmente 27, e que, naquele tempo, por se tratar de vestidos de melindrosa, de almofadinhas e coisa e tal, talvez não tivesse feito o sucesso que fez quando nós montamos, porque para o público atual, ver melindrosas e almofadinhas no palco era uma novidade. Naquele tempo, talvez não tenha obtido o sucesso que obteve conosco. Foi sucesso aqui, foi sucesso em Belo Horizonte, nós levamos, foi sucesso em Salvador. E Hermílio saiu daqui e foi montar em São Paulo com o TBC. Não é isso? Eu assisti. Não, com Gacilda Becker. Foi assistir lá. Foi com o Cacilda, né? Foi. Eu assisti lá. Em suma, eu lhe dei 2 polos opostos, em que eu não posso dizer a você que nós tínhamos uma trilha certa. Não, nós temos que montar isso aqui porque nós somos da direita, nós somos reacionários, nós somos conservadores. Não, porque de repente entrava um jogo na hora da sesta, que era uma coisa diferente, Roma Maior, e, em suma, o Teatro de Amadores tinha oscilações entre comédia, drama, tragédia, um Macbeth levava a sério tudo, Milton Baccarello ele fez uma montagem muito boa, e de repente a gente trazia para Bombonzinho de Viriato Corrêa, em suma, a gente procurava sempre alternar. Depois eu vou te pedir, Cadengue, para falar sobre isso. Agora, antes da gente terminar o bloco, eu tenho umas fotos aí de alguns espetáculos que foram montados pelo TAP. Eu queria colocar no ar e queria que você fosse dizendo para a gente rapidamente, porque está perto do bloco acabar, que Certo. montagens são essas e se você lembra a época que foi. Aí é a casa de Bernarda Alba, Edissa Bankovski, Tereza Farias, Margarida Cardoso, Janice Cantinho Lobo e Carminha Brandão. Você lembra a época, mais ou menos? 1948 foi quando levamos. Daí em diante, a vida toda. Arsênio Alfazema, Antônio Brito Miguel, Diná de Oliveira, eu já fui moço de cabelo preto, e Geninha Rosa Borges. As 2 velhinhas deliciou também, Arsênio Alfazema, Bebe Rosa Borges e Alderico Costa. E as 2 velhinhas lá em cima, Geninha e Diná. Olha só, eu não sei se Olha essa aí, daí... olha aí. Isso aí é Esquina Perigosa de Priestley, numa de suas montagens, possivelmente a do Rio de Janeiro, com Bebe Rosa Borges à direita alta, com Carminha Brandão no meio e Geninha Rosa Borges fazendo a Bete lá no Rio de Janeiro. A estreia de nossa peça lá no Rio de Janeiro. Agora, isso que está aparecendo ali é uma peça grandiosa. 3 personagens apenas, Estela Maris, Antônio Cadengue e Reinaldo Oliveira. Não percam quando essa peça subir ao palco. Para a gente terminar o bloco, com que espetáculos vocês excursionaram pelo Brasil? Olha, no Rio de Janeiro nós levamos Esquina Perigosa, Arsênio Alfazema, A Casa de Bernarda Alba e Sangue Velho, de Aristóteles Soares. Em Porto Alegre, é loucura pensar que Valdemar de Oliveira, meu pai, saía daqui com um navio da Mor McCormack, que Alderico Costa, um dos nossos componentes, era gerente, e conseguia levar nos porões do navio 5 cenários diferentes completos para Porto Alegre. Então levamos lá em Porto Alegre, Está Lá Fora o Inspetor, Casa de Bernarda Alba, Arsênio Alfazema, Massacre e Esquina Perigosa. 5 no mês. Basta dizer a você que o sucesso foi tão grande, meus amigos, nós interrompemos a propaganda que tinha sido feita nos jornais, porque esgotávamos todas as noites. Sucesso absoluto, muito mais fora do Recife do que aqui. Mais um intervalo curto. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa sobre o Teatro de Amadores de Pernambuco. O
Teatro de Amadores de Pernambuco, o grupo em atividade mais antigo do país, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o ator e diretor Reinaldo de Oliveira e também o encenador e pesquisador Antônio Cadengue. Cadengue, eu vou agora pedir para você comentar a pergunta que eu fiz no bloco anterior, que é exatamente essa mudança de olhar em relação ao Teatro de Amadores de Pernambuco. O primeiro olhar de um teatro moderno, transgressor, que quebrava preconceitos. Num segundo momento, um teatro, um grupo conservador, ideologicamente acomodado. Por favor. O Teatro de Amadores, já desde os seus primórdios, tinha uma linha muito definida para Valdemar de Oliveira, que era o mentor, o diretor, o fundador, que era da filantropia, esse era um dado muito importante no grupo, e essa quebra, como Reinaldo colocou, de levar as famílias para o palco, fazer com que as pessoas entendessem que era um ofício normal, mas tinha um dado dentro disso que era a ideia de que o teatro era feito para as elites. Então, esse dado é o que tornava, aos olhos de muitos, como um teatro conservador. Então, o Valdemar, numa intervenção em uma palestra feita por Hermílio Borba Filho no Rotary, vai dizer que o teatro é feito para as elites, não é uma arte popular. O que Hermílio vai se contrapor, e aí surge então essa coisa elite, povo, essas dicotomias que nos anos 40, pós redemocratização e tudo, estava muito aceso. Mas nem Valdemar era a direita da direita, nem Hermílio também era a esquerda da esquerda, vamos dizer assim. Ambos, eles se miscuíram em vários universos. O Valdemar, ele escreveu, por exemplo, Frevo, Capoeira e Passo, que é uma obra extraordinária que trata do frevo em Pernambuco. Como Hermílio vai tratar do mamulengo e de outras coisas, Valdemar escreveu um libretozinho sobre os caboclinhos. Então, vai colocar no centenário do Santa Isabel um grupo, uma tribo de caboclinhos no palco, para ilustrar a ópera de Carlos Gomes. Sendo que, quando chega mais para 64, o golpe militar e tudo, o Valdemar ele vai estar muito a favor dessa nova posição que o Brasil vai tomar. E isso, aos olhos de muitos, torna-se como uma coisa execrável. Então, a presença do MCP ali nos anos de Arraiz, a entrada de Joaci de Castro no Santa Isabel, quando da eleição de Arraiz, substituindo um dos Oliveiras, acho que era Alfredo de Oliveira, lá. Isso a imprensa também vai registrando, que serve-se coquetéis vermelhos, as pessoas deixam de usar paletó e gravata para entrar no teatro, podem entrar de sandália japonesa. Isso tudo era um escândalo também, quer dizer, que é o outro escândalo, que é dos costumes, quer dizer, não precisava ir ao teatro de paletó e gravata. Então, foi ali, eu acho, em 64, esse apoio não era um apoio assim direto, era um apoio pela imprensa, era um apoio absolutamente independente de Valdemar. Ele não estava associado aos militares. Agora, ele fazia uma defesa nítida, ele era anticomunista, claro, mas ele não se escondia disso. Uhum. Isso é bacana. Ele escrevia claramente nos jornais, publicou depois nas suas crônicas. Então, isso fez com que, parece que o Recife inteiro tinha ficado de esquerda, tinha ficado vermelho, e passou a execrar isso como sendo determinante para o legado que esse grupo tinha dado à cidade. Então, isso é que eu acho que foi o problema. Agora, olha só, eu tenho aqui uma citação de Hermílio
sobre o TAP e eu vou ler para vocês. Eu não sei exatamente em que época, em que momento ele diz isso, mas é o seguinte: quando alguém for escrever a história do teatro brasileiro, necessariamente terá de dar um saltinho aqui em Pernambuco e procurar documentar-se em tudo quanto diga respeito às atividades do teatro de amadores, pois esse conjunto é, sem favor, um dos pioneiros no movimento de renovação que se processou nos processos teatrais do país. Aí era um olhar sobre o TAP, que era considerado naquele momento um inovador da cena teatral brasileira. E a minha pergunta é, se não o teatro brasileiro, mas o teatro pernambucano, é antes e depois do TAP? Ah, com certeza. É. Eu não vejo, quer dizer, poderia até se pensar sobre o grupo Gente Nossa, o Samuel Campelo, mas estava ainda num âmbito ainda muito semi-profissional, embora se dissesse profissional. A qualidade estética rezava-se o palco pelo teatro antigo, pelo teatro de ponto. Então, não dá para ter. O TAP é que modifica os processos de criação e de produção também. Então, esse dado, ela faz... Daí que todo mundo vai tomar, quando surge o teatro do estudante, vai insurgir contra o teatro de amadores. O TPN também contrapondo-se a... E assim sucessivamente. Alguns poucos se associavam, se irmanavam ao TAP. Mas o TAP, ele virou assim... Mas ele, como ele era um grupo que transcendia essas querelas ideológicas, ele sobreviveu. Todos aqueles que se enfurnaram em militâncias e tudo, dançaram. E, quer dizer, e também tem um dado importante, que eu não pude pensar sobre isso, mas que é o dado, que aí fica para os analistas econômicos, que é o dado da ausência de dinheiro circulando dentro do grupo. Então, esse é um dado muito, que eu não me aprofundei, eu só constato isso, mas assim, isso também é tido por Valdemar, por Reinaldo, por todos aqueles que fazem, como um elemento que fez com que o grupo chegasse até hoje. Porque assim, o elenco não recebe. Os técnicos, diretores, recebem cachês. Mas o elenco não. Então, daí ele ser teatro de amador. Porque aqueles que fazem o espetáculo, como atores, não recebem para fazer o espetáculo. Então, isso é um elemento que segurou eles até hoje. Que explica, de certa forma, a longevidade do grupo. Eu diria a você que meu pai tinha uma frase: no dia que o dinheiro correr entre os dedos dos seus intérpretes, o teatro se acaba. E ameaçou. Em certas tendências que houve, que eu tive que segurar, ameaçou. E, além do mais, você falou em Hermílio, aquilo que ele disse, Hermílio começou no grupo Gente Nossa, depois passou para nós. Veio com 4, 5 anos depois, então, afastou-se já com as ideias de popularismo que ele abraçava, teatro dos centros operários e tal, coisa. E daí em diante, eu diria que Hermílio e papai foram dois inimigos íntimos. Escrevi crônica com esse título, Inimigos Íntimos. Mas eu e Hermílio fomos até a morte dele amicíssimos. E papai também. Meu pai foi quem atraiu ele, e eu tenho a carta dele, do Rio de Janeiro, quando ele estava lá ou em São Paulo, na revista Acho que São Visão. Paulo. Venha para cá, estamos aqui para fundar o curso de arte dramática da Escola de Belas Artes e João Alfredo está junto comigo e eu estou precisando... Venha para cá, a cadeira de história do teatro é sua. Venha, seu capa, que eu estou precisando de você. Era o inimigo, no instante... E ele veio. E ele veio e continuou. Estela, complementando aqui essa história de Reinaldo, o Valdemar, que era um homem muito assim, sério, sisudo, ele é quase uma foto, aquela foto assim, muito imponente. Mas era um homem de uma generosidade no silêncio, quase bíblico. Porque assim, ele dava com a mão, mas ele não ficava se mostrando o que estava dando. Então, eu ouvi muitas histórias, as pessoas não quiseram gravar depoimentos, alguns deles que seriam muito interessantes.
Por exemplo, um certo ator que era homossexual e a família tinha condenado, tinha colocado ele para... tipo, não era tamarineira, mas uma coisa de tratamento psiquiátrico, e que Valdemar foi lá e disse à família, eu quero ele no meu elenco. E essa pessoa veio e salvou-se da família. E depois foi embora para São Paulo, fez uma carreira longa como ator, morreu num desastre. Sabe quem é, né? É o que era amigo do Zimbinski, eu já lembro o nome dele. Bom, enfim, mas também contra a família, não quero entrar nesse detalhe. Era só esse detalhe. Então, uma pessoa que vivenciou isso tudo, aí eu posso dizer o nome, Aldomar Conrado, ele me disse essa história. E eu fiquei... Dnieper não, né? Dnieper... Não, é um... Morreu num esqueci, desastre. ele trabalhou até com... Como é o nome dela? A irmã de Cleidiáconis. Ele trabalhou como Jazão, fazendo Medeia. Na Medeia dela. Oscar Cunha Barreto. Que Oscar trabalhou Cunha nossa Barreto, cidade. que começou no Teatro Universitário de Pernambuco comigo, com as férias de Apolo. Pronto. Tudo bem. Foi. Aí, então ele não quis contar. Eu acho que isso seria uma coisa que tiraria essa ideia de que era homofóbico, que era isso. Nada disso. Sabe, tinha esses dados e ele transcendia isso. Essa história que Reinaldo contou de Hermílio é fantástica, porque é verdade isso, eu constatei no documento. E ele não tinha... Venha, estaremos em campos distintos, ele dizia, mas estaremos lutando pelo teatro da cidade. Isso. É o término da carta de papai ou de Hermílio? E aí tem uma coisa que eu acho que marca o TAP também, é o fato de ter sido sempre assim um celeiro de grandes atores, né? Atores e atrizes. Como é que esse pessoal era formado dentro do TAP? Olha, a resposta é simples e ele já abordou. O autodidatismo tinha sido afastado do teatro. Não era somente papai quem iria dirigir uma peça ou o pessoal daqui que iria dirigir uma peça. Não. Ele trouxe Adato Filho, trouxe Zimbinski, trouxe Graça Mello, extraordinário, trouxe Bibi Ferreira, trouxe Flamínio Bolini, trouxe Jorge Kossowski, trouxe Willy Keller, trouxe Luiz de Lima. Pelo menos 8 eu citei aqui, grandes expoentes do teatro brasileiro. Cada um com o seu tipo de ensaiar, o seu tipo de encenar, o seu tipo de tratar o autor em relação ao ator. E nós todos vivemos essa escola. Foi uma escola de vários professores, Cadenho. Você tem razão quando diz. E eu não vou dizer que não. Talvez a gente tenha a propensão, o dom que eu trouxe de meu pai, de minha mãe para ser ator, mas eu nunca fui assim de rebolar no chão para fazer um teatro oficina e outras coisas. Não, comigo vai no UPA. Pronto, eu faço e pronto. Se eu contar uma anedota aqui, vocês vão dizer, gente, é aquele doido de cabelo branco que estava ainda agora falando tão sério. Mas eu conto, mas agora não. Olha só, o tempo da gente está acabando. Eu não queria terminar sem mostrar o seu livro, que você mencionou aqui, que é um livro de memórias. Você resgata a trajetória do TAP neste livro. E queria também mostrar mais algumas fotos de outros espetáculos, outras encenações do TAP. Dúvida. Com E que prazer eu vejo isso. você vai comentando essas encenações para a gente. Com que prazer eu vejo isso. As fotos, por favor. O Pagador de Promessas. Cenário de Janice Cantinho Lobo, era minha mulher na época, direção de Graça Mello. Levamos essa peça aqui, levamos no Rio, levamos em São Paulo, aqui na Bahia e em Belo Horizonte. Essa aí é o elenco no dia da estreia de Um Sábado em 30, lá no Rio de Janeiro. O elenco que ali está desfalcado de quase 80% que já se foram. Romildo Halliday, minha mãe, e Vicentina, Enéas, todos ali. Infelizmente, ali está Brito Miguel, todos 3 ali já estão no céu. Vem a outra. Isto aí é também
Um Sábado em 30. É. Na primeira exibição, com Elaine Soares, com Ruth Rosenbaum e com Dinah de Oliveira na Sanana. 3 personagens da primeira montagem em 1963. Me tire uma curiosidade. Você considera que o grande papel de Dinah, a sua mãe, foi em Um Sábado em 30 ou na casa de Bernarda Alba? Nem ela saberia dizer isso. É? São opostos maravilhosos, não é? É. Que dão a grandiosidade do talento de minha mãe. Desculpe, mas eu tenho que falar assim. Foi minha mãe, não somente eu tenho que falar porque foi ela que me trouxe ao mundo, mas pela performance que ela fez com que a crítica... Cadengue, no livro dele, cita todas as críticas do Brasil e eu cito no meu também. As opiniões a respeito dela eram sensacionais. Ela está lá em cima e sabe que nós estamos fazendo justiça. Mas ele tem a... Mas entre Bernarda, Mas, sim, diga. entre Eu ia Bernarda falar e dele. Sanana, olha, é parada dura. É difícil, né? Bernarda era... Mas Reinaldo, a modéstia dele não permite que ele faça a propaganda de si próprio, mas ele foi um dos atores mais elogiados no grupo, em todos os lugares. E aqui, especialmente, nesse papel que apareceu na foto do Pagador de Promessas, assim, as críticas são maravilhosas. Odorico, o Pagador, o que ele fazia, sempre ele se destacava. E havia sempre um olhar muito impressionante da crítica em relação ao trabalho dele. Gente, acabou o tempo. Muito obrigado, viu, Cadengue? Muito obrigado. Depois a gente conversa. Infelizmente o tempo acabou. Voltem outras infelizmente pra vezes. nós. Voltem outras vezes, viu? São muito bem-vindos aqui. Boa noite para vocês. E eu quero lembrar a todos que no próximo dia 26, segunda-feira, olhem aqui esse espetáculo. Não percam. É para nós construirmos a escada nova do Teatro Valdemar de Oliveira. Gente, boa noite.